Olá, amigos queridos. Uma honra e uma alegria estar aqui mais uma vez juntos nesse nosso encontro, né? Uma vez que a gente não tem, por enquanto, os nossos encontros presenciais, podemos estar aqui mais uma vez. De antemão, eu comunico, eu estou fazendo esse trabalho a pedido, a convite da Casa dos Espíritos, a quem eu cedo total uso de minhas imagens, meus vídeos, minhas gravações, os meus conceitos em qualquer tempo. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ilumine, nos oriente nesse momento. E hoje esse trabalho que me foi sugerido tem por título Aos Trabalhadores da Última Hora. Todos conhecemos a parábola do mestre, né? Um proprietário saiu a contratar funcionários para a sua vinha. Saiu à primeira hora, saiu à terceira hora para contratar mais, saiu à sexta, saiu à nona hora e saiu na última hora ainda para contratar trabalhadores para a sua vinha. E no final da palestra, no final da parábola, todos recebem o mesmo valor, o mesmo salário. E vem aquela discussão, né? Poxa, um trabalhou mais, um trabalhou menos, ganharam a mesma coisa, né? Os últimos serão os primeiros, os últimos a serem contratados foram os primeiros a serem pagos. Pois bem, não vamos discorrer aqui sobre o significado da parábola. Isso já foi feito amplamente, né? Eu apenas usei o nome, pagou esse, pagou aquele, não é o caso. Haroldo Dutra Dias tem um trabalho brilhante sobre isso no YouTube. A Anete Guimarães tem uma palestra excelente onde ela faz a abordagem dessa parábola no contexto da inveja. Aquele ali está ganhando o mesmo do que eu trabalhei muito mais, né? A Dona Terezinha Oliveira tem um trabalho brilhante, uma dissertação sobre essa parábola também. O próprio Kardec discorreu sobre isso em suas obras. A Dona Terezinha, inclusive, ela traz que quem garante que os primeiros que foram contratados na primeira hora trabalharam com afinco o tempo todo, não é? Inclusive, ela nos faz pensar que eles receberam alimento, eles tiveram algum momento de pausa para descanso, não é? Com certeza receberam as tarefas mais espaçadamente. Os espíritos disseram a Kardec, com referência aos que foram contratados na última hora, que esse retardamento, que esse atraso não tenha sido causado por preguiça, né? A pessoa está lá e fala, não vou trabalhar. Aí vem pela terceira hora, não, eu não vou trabalhar. Aí aparece alguém contratando, recrutando na sexta hora, não. Aí quando chega na última hora, fala, opa, agora eu vou, agora eu quero, né? Então que esse retardamento não seja feito por preguiça. Mas aqui a gente vai ajudar, vamos dizer, a identificar os trabalhadores da última hora e como se tornar um, não é? Amigos, é inegável que o planeta está passando por transformações, não é? Os espíritas conhecem a chamada transição planetária, onde o planeta Terra está passando de ser um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. E essa transição está no auge, ou muito próximo do auge. Pois bem, mas além do conceito espírita, vejamos, a gente está vendo, óbvio, uma transformação dos hábitos de todo mundo. Olha o que está sendo, por exemplo, o uso de máscaras, de paramentação. Por exemplo, se você vai fazer doação de sangue, você tem que fazer com horário agendado, né? Para evitar aglomerações, esse tipo de coisa. Uma transformação socioeconômica no planeta, em todas as direções. Uma transformação dos conceitos. Uma coisa que a gente ouve muito falar hoje em dia, até em comerciais, o novo normal. Como será o novo normal? Como é o novo normal, não é? Uma transformação da rotina de todos nós. Cada cidadão do planeta foi afetado de alguma forma. Cada empresa, cada lar, cada município.
Os protocolos gerais de biossegurança nunca mais serão os mesmos. Serão para sempre reformulados. Agora, de nada adianta isso se nós não reformularmos os códigos humanitários das nações, dos povos, não é? Essa pandemia, Covid-19, ela nivelou ricos e pobres, não é? Os países ricos, as famílias ricas, as regiões ricas, todas foram niveladas nessa pandemia. É só ver, por exemplo, a escassez de leitos que a gente teve aqui no Brasil, não é? Inclusive na rede particular. Para um hospital particular, você acha que ele não quer ter 100, 200, 300 leitos disponíveis para faturar num momento desse? Mas se a rede estadual, municipal, federal não conseguiu se preparar para a quantidade de enfermos, a própria rede particular não conseguiu se preparar. Porque a pandemia afetou a todos, nivelou ricos e pobres. Aliás, utilidade pública. Especialistas de fora do Brasil já preveem uma terceira onda no Brasil. Para logo, uma terceira onda para breve. Olha uma coisa, os Estados Unidos, eu peguei esses dados aqui de 30 de abril, no site da revista Veja. Portanto, estamos em 23 de maio, isso já aumentou. Mas é só para ter uma referência, né? Os Estados Unidos vacinou já com as 2 doses, primeira e segunda dose, 100 milhões de pessoas em 30 de abril. Além disso, só com a primeira dose, mais 143 milhões de pessoas. O presidente atual, Joe Biden, quando ele se elegeu, quando ele tomou posse, ele prometeu vacinar 100 milhões de pessoas em 100 dias, e ele conseguiu isso em 50 dias. Isso são dados oficiais. Agora, por que eu estou citando isso? De que adianta, mediante a ameaça que agora é representada pela Índia, com a variante nova vinda da Índia? A Organização Mundial de Saúde, OMS, monitora 5 variantes perigosas ao redor do planeta. E uma delas é essa nova da Índia. Quando você tem uma contaminação muito alta, você cria campo para o surgimento de novos vírus, né? E agora, domingo passado, dia 16, um navio de cruzeiro foi parado em quarentena no Maranhão. Por quê? Porque tinha um passageiro oriundo da Índia que teve confirmação de Covid. E ao longo da semana a gente viu que já temos pelo menos 6 casos no Brasil com essa nova variante. Então, o que adianta uma nação rica como os Estados Unidos com essa vacinação alta, mediante uma variação nova, que a gente não sabe ainda se a vacina agride, se a vacina protege, se a vacina tem o mesmo efeito, cria anticorpos, não é? Em maio de 2020, há um ano, portanto, a Organização Mundial de Saúde lançou um programa chamado CTAP, Covid Technology Access Pool. É um programa de incentivo para o compartilhamento de conhecimentos, o compartilhamento de dados de propriedade intelectual. Para quê? Para apoiar o desenvolvimento de produtos, de insumos, de medicamentos contra a Covid. Mas sofreu o quê? Sofreu relutância dos membros afiliados da OMS. Pessoal, o quê? Eu vou compartilhar minha propriedade intelectual? Eu vou compartilhar o conhecimento das minhas indústrias farmacêuticas? Eu vou compartilhar a possibilidade de patentes que se me abre ao horizonte? Não. Em 2020, a OMS também criou o COVAX. Esse a gente conhece melhor porque a gente tem visto muito notícias sobre a COVAX, não é? É um consórcio multilateral centralizado para financiamento, distribuição, compra
equitativa de vacinas. Fala, pessoas, vamos nos reunir, nações, vamos fazer um trabalho juntos e vamos distribuir a vacinação, os medicamentos ou o que a gente conseguir equitativamente. Foi muito falado essa semana do COVAX, porque a gente está tendo a CPI da pandemia em Brasília. E foi revelado essa semana. Foi oferecido para o Brasil, através do consórcio COVAX, vacinas para cobrir até 50% da população. E o Brasil só aceitou 10%, o equivalente a 10% da população. Ou seja, eu só estou citando isso para falar, o COVAX a gente conhece melhor. E o lema do COVAX é fantástico. Ninguém vencerá a corrida contra o vírus enquanto todos não vencerem. Eu volto ao exemplo aqui dos Estados Unidos, amplamente vacinada, amplamente adiantado na vacinação na sua população, e uma variante nova na Índia, conhecida. Podem existir outras. Não temos a nossa aqui no Brasil, temos lá no Reino Unido. Quer dizer, a ameaça permanece. Pois bem, o COVAX está andando, mas ainda assim é meio lento. Por quê? Porque, infelizmente, no resto do planeta também predomina o interesse da economia sobre a saúde, sobre a vida. E com isso, a gente vê a tragédia se agigantar em todo o planeta. E é essa transformação que tem que ocorrer. Enquanto os interesses econômicos forem maiores, enquanto existir o interesse de nações sobre nações, enquanto existirem interesses regionais, por exemplo, o interesse territorial lá na Caxemira, a invasão que a gente teve da Rússia ocupando o território da Crimeia, anexando o território da Crimeia uns 4 anos atrás. Enquanto existirem interesses bi ou multilaterais, enquanto existirem fatores raciais interferindo, enquanto raça for pré-requisito para alguma coisa, amigos, ainda seremos um reino dividido. Mateus, capítulo 12, versículo 25. Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. Toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Afinal de contas, somos uma única humanidade, não é? As leis de Deus são únicas, iguais, eternas, imutáveis, equânimes. Elas já existiam muito antes da formação de nosso planeta e de nosso sistema solar. As religiões interpretam essas leis, cada uma de uma forma. Mas isso não altera em nada as leis de Deus. Todas um dia vão chegar na verdade. E essa verdade está acima de todas, mas todas vão chegar um dia na mesma verdade. Eu citei a dona Terezinha de Oliveira. Ela, com referência a essa palestra, ela fala uma coisa muito curiosa. O salário de Deus é um só para todos. A parábola não começa assim, como a maioria das parábolas. O reino de Deus é como um. O reino de Deus se compara a. E nessa parábola fala que todos os que foram contratados ao longo do dia tiveram o mesmo salário. E ela fala, o salário de Deus é um só para todos. Caso contrário, irmãos, seria Deus um Deus justo? Ele seria justo dando mais a uns do que a outros? Vamos lá. A gente pode, por exemplo, imaginar um Deus de penas eternas? Esse filho infelizmente não vingou, coitado. Penas eternas para ele. Ali haverá prantos e ranger de dentes para sempre. Amigos, um pouco de raciocínio lógico. Pode Deus ter criado filhos que não vingaram? Então a gente pode imaginar um Deus falho?
Ou nós seríamos um algoritmo, hein? Deus criando e de repente, nossa, poxa, esse aqui vai ter câncer aos 72 anos, esse aqui vai ter aos 7. Poxa, esse aqui vai ter hidrocefalia. Nossa, esse aqui vai viver 98 anos. Por favor, gente. Nós, seres humanos, falhos, fracos, falsos, ao invés da gente tentar se divinizar, não, a gente tenta humanizar Deus. Então, ao invés da gente se elevar, a gente quer rebaixá-lo à nossa condição. Agora, qual é o salário de Deus? Igual para todos. Irmãos, nós somos criados para a felicidade. Nós somos criados para a perfeição. Deus criou a todos de maneira igual, simples e ignorantes, para evoluirmos moral e intelectualmente. Agora, podemos imaginar que, sendo filhos do próprio perfeito, da própria perfeição, podemos imaginar que a nossa destinação seja outra, que o nosso salário seja outro? A misericórdia divina permite que a gente escolha o caminho. Mas a felicidade é o nosso ponto, nossa linha de chegada para todos. Cabe a cada um encontrar o seu próprio caminho para Damasco. E os Espíritos dizem que a gente vai chegar mais rapidamente a essa felicidade através do dever retamente cumprido. Portanto, se a gente não cumprir o dever retamente, corretamente, a gente vai demorar mais, a gente vai alongar o nosso caminho. Pois bem, irmãos, estamos falando da última hora, de transformações, não é? O que fazer? Pois bem, fazer o que estiver ao nosso alcance. Não importa o tamanho do trabalho, do apoio, do auxílio. Importa a convicção com que a gente queira trabalhar nessa última hora. A convicção com que a gente queira ajudar, fazer o bem. E a gente deve fazer o que for possível, o que estiver ao nosso alcance e mais, e além. Lucas 17:10. Assim também vós, quando fizerdes tudo o que vos for mandado, dizei, abre aspas, somos servos inúteis, porque fizemos somente o que devíamos fazer. Então, meus irmãos, a pessoa trabalha 35 anos em uma empresa e se aposenta. E ao final desse período, ela fala, 35 anos, eu nunca faltei um dia que fosse. Eu nunca atrasei 10 minutos que fosse. Com chuva, com sol, com doença, com problemas, eu nunca atrasei 10 minutos. E a própria Bíblia diz, perfeito. Isso é o que estava no seu contrato. É louvável, mas é o que estava no seu contrato. Então nós devemos fazer todo o possível e mais, dentro do possível, e além. E fazer o quê? Fazer o bem, fazer o correto, fazer a caridade. A caridade com desprendimento, a caridade com desapego, sem holofotes, sem pompa. Mas a caridade feita do coração. Uma coisa é você doar uma roupa usada, um agasalho, o que for. E a outra coisa é você simplesmente estar fazendo uma faxina nos seus armários. Manda isso embora, manda lá para a igreja, manda lá para o centro espírita. São situações diferentes. A gente deve auxiliar quem está do nosso lado.
Às vezes a gente tem uma ideia megalomaníaca, eu queria fazer uma campanha do agasalho, eu vou alugar um caminhão, eu vou percorrer as ruas com um carro de som, e depois eu vou fazer toda uma estrutura de distribuição, e eu vou filmar, e eu vou cadastrar as pessoas, eu vou fazer estatísticas. Aí a gente começa a pensar, fala, nossa, mas quanto trabalho, né? Que difícil, né? Poxa vida, eu tenho que pedir autorização na prefeitura, eu tenho que fazer não sei o quê, eu tenho que ter um motorista para esse caminhão, e, né? E quando eu for ver, eu vou conseguir uma coisa. Já acabou o inverno, já entrou o verão de novo. Só que a gente esquece que às vezes a pessoa que trabalha na mesa do seu lado pode estar em aflição. A gente esquece que por trás do sorriso pode ter uma dor enorme. A pessoa que dorme no quarto do lado ou que divide a cama com você pode estar em dores e aflições. Pode estar precisando de um apoio, de um carinho, de uma palavra amiga, de um minuto de atenção. A pessoa pode estar carente de falar, de ter companhia. Olha quantos e quantas notícias a gente teve no ano passado a respeito das pessoas, principalmente idosas, que estavam tendo quadros de depressão por estarem presos dentro de casa, sem poder ter um abraço, sem poder ter um contato com familiares. Não é verdade? Outra coisa, olha a passagem maravilhosa do óbolo da viúva. Tinha lá um lugar para doações e as pessoas doavam pompas, doavam com holofotes. Então doavam, por exemplo, animais, tecidos, fragrâncias de toda sorte, joias e valores. E vem uma viúva, envergonhada, cabisbaixa, lentamente, e deposita lá 2 moedas de baixo valor. E Jesus diz, essa doou muito mais do que todos que estão aqui. Porque quem está aqui doou do que sobra. Essa está doando do que falta. Todos estão doando de suas bolsas. Ela está doando de seu coração. Ela sangrou essas moedas. Às vezes você quer, de alguma forma, colaborar na sua igreja, na sua casa espírita, e você fala, poxa, eu vou levar 2 quilos de açúcar. Aí você chega lá, tem uma pessoa entrando com 10 cestas básicas, todo mundo ajudando a carregar. Você fica morrendo de vergonha, você fala, nunca mais eu trago nada. Quer dizer, só que a gente esquece uma coisa. Pode ser que aquela pessoa que está doando 10 cestas básicas pudesse doar 50. E você pode ser que esteja doando 2 quilos de açúcar porque é o máximo que você possa estar dando. Amigos, não deixemos de fazer o pouco com medo ou com vergonha. Façamos. Quem avalia o quanto a gente deu é imposto de renda. Deus avalia a forma como nós demos. A caridade é medida pela participação do nosso coração no ato. Não importa o nosso tamanho, nem nossos diplomas, nossos títulos, nossa situação financeira, o nosso logradouro. Para Deus nós sempre seremos pequenos. Sempre receberemos o mesmo amor, mas sempre seremos pequenos. Não importa a nossa quantidade, importa a nossa qualidade. Devemos fazer o que for possível. Allan Kardec perguntou aos espíritos, o quanto deve o homem trabalhar? O quanto deve o homem descansar? E os espíritos disseram a ele que, além do repouso necessário ao refazimento do corpo, ou seja, além do sono necessário para a saúde, que a gente deveria repousar 1 hora por dia. 1 hora por dia a recomendação de repouso. Agora, o trabalho no lar é considerado trabalho. Cuidar da família, dos filhos, o cozinhar, tudo isso é considerado trabalho. Uma leitura edificante é considerada trabalho. A instrução, a busca pela instrução, música de boa qualidade, que ainda existe. Isso tudo é considerado trabalho. Não é você trabalhar na sua empresa das 5 da manhã às 10 da noite, jantar, tomar banho e dormir às 11. Não é isso. Tá? Então, boas atividades edificantes, cuidar da saúde, também é considerado trabalho nesse enfoque aqui. Ok? Seguindo. E a gente deve fazer com vontade.
com vontade, com dedicação. E eu volto aqui novamente ao Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 62. Aquele que pega na charrua e olha para trás não é digno do reino dos céus, não está apto para o reino dos céus. Algumas traduções trazem como arado. Aquele que pega no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Ou seja, poxa, cheguei na última hora. Vai trabalhar, faça o que você puder com vontade. Muitos espíritas acreditam que nós somos os trabalhadores da última hora. Sim, nós somos. Mas não os trabalhadores da última hora, não. Nós fazemos parte da equipe de trabalhadores da última hora. E lá, no capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo, está falando. Nós estamos trabalhando na última hora? Bom, quem garante que Jesus não está chamando a gente desde a primeira hora? Hein? Há quantos séculos Jesus está chamando a gente para a seara, para a vinha? E a gente está trabalhando agora na última hora. Hein? Irmãos queridos, nós não estamos no Espiritismo por mérito. Nós estamos por necessidade. Guardem isso. Eu, Fábio Benvenuti, quero crer que nós estivemos nos momentos mais cruéis, mais terríveis e dramáticos da história. Estamos em remissão, cada um no seu trajeto. Somos sim trabalhadores imperfeitos, enfermos curando enfermos. Toda a obra pertence a Jesus. E por favor, oremos muito para que no Espiritismo nós jamais nos afastemos do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem não sabe, em O Livro dos Espíritos, é um livro de perguntas e respostas, portanto mais fácil de ser lido. A pergunta número 625. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia? Resposta dos Espíritos: vide Jesus. Amigos, todos nós podemos ser trabalhadores da última hora. Todos. O mundo está precisando de ajuda. O mundo está enfermo. O mundo está em lágrimas. O momento é um momento de fé. Um momento de oração. Um momento de apoio mútuo. A gente está vendo o uso político da pandemia, dos medicamentos, disso, daquilo. A gente vê a imprensa fazendo sensacionalismo, é um uso político. A gente vê todas as ideologias políticas fazendo de alguma forma uso político. Mas, cada vez que um de nós vai lá no aplicativo e posta um vídeo ou uma mensagem, olha, todo mundo pensou que o fulano estava quieto e olha o que o fulano fez. Não estou questionando se fez ou não fez. Mas, nesse momento, nós individualmente estamos fazendo uso político da pandemia. Queridos, que o interesse individual e coletivo seja pela vida. Volto lá. Todo reino dividido contra si mesmo não subsistirá. Então o interesse de todos deve ser pela vida. Agora eu chamo a atenção para um fato. Nós não colocamos um nome nessa obra de Os Trabalhadores da Última Hora, mas sim aos Trabalhadores da Última Hora, porque isso é para todos. Agora, uma reflexão. Se na última hora ainda tem vaga, é porque tem muito trabalho, tem muito serviço a ser feito. Então, tem muito mais acréscimo de responsabilidade. Vamos fazer uma analogia aqui. O Brasil é considerado o país do futebol. Vamos fazer uma analogia com o futebol que a maioria acompanha. Quem não acompanha vai entender.
Começa o jogo, você tem 11 jogadores para cada lado. Eles estão no mesmo nível. Começa o jogo, vai se entrosando, vai entronizando, vai aquecendo e tudo mais, correto? Aí chega nos 20 minutos, faltando 20 minutos para acabar o jogo, um jogador se machuca, tem que entrar um substituto. Esse substituto, ele não está entrosado, ele não está aquecido, ele não está nada. Ele tem que entrar pronto. Ele não tem o mesmo tempo. Se ele entrar aéreo, aleatório, perdido, ele pode prejudicar o time de maneira irreversível. Então é isso. Quem entra na última hora tem menos tempo e mais serviço. A probabilidade de erro é maior. A gente usa a expressão no Brasil, pegar o bonde andando. É isso. Tem que se tomar cuidado. Uma coisa, o bonde estar parado e a gente subir. Ou um vagão de trem, ou um ônibus, ou um carro, né? Essa expressão é da época do bonde. A outra coisa, imagina o bonde em movimento e você tendo que correr para subir no ônibus. Daí vem a expressão. Então, os trabalhadores da última hora estão nessa situação de pegar o bonde andando. A probabilidade de erro é maior. É um acréscimo de responsabilidade. Cuidado. Eu falei aqui sobre uma tentativa, modelo, uma ilustração de identificarmos os trabalhadores da última hora. Queridos, quem atua na medicina, desde sempre, não trabalha de alguma forma para Jesus? Trabalha pela vida. Na medicina, na enfermagem. Quem trabalha pela ciência, útil, nobre, honesta, sincera, não está trabalhando para Jesus? Quem se preocupa com a saúde do planeta, quem se preocupa com o lixo seletivo, com a compactação do lixo, não é você pegar lá, porque você tenha 3 coisinhas dentro do lixo, você troca, vai, amarra, não sobrecarregar, mas se você tiver o lixo um pouco mais cheio, você economiza sacolas plásticas que fazem mal, leva 200 anos para se biodegradar, correto? Quem se preocupa com a reciclagem, quem se preocupa, por exemplo, você vai no supermercado, você tem lá uma prateleira, uma parede toda feita toda de shampoos e produtos para cabelo, cremes e tal. E você pega um lá, não está escrito nada. Mas você procurar, você vai achar um que está escrito não testado em animais. Por que existem empresas que se preocupam com isso atualmente? Porque existem consumidores que sim se preocupam com isso e não compram produtos testados em animais. E empresas pelo mundo afora sofrem com isso, porque às vezes tem denúncia. Ou pega má fama, fala, essa empresa testa em animais. Todas essas pessoas estão trabalhando pelo bem, pelo planeta, pela saúde, pela vida, para Jesus. Toda a obra pertence a Jesus. As pessoas de boa fé, os religiosos, eu vou mais longe, não vamos discorrer sobre isso aqui hoje. Uma coisa é ser religioso, a outra coisa é ter religiosidade. São situações diferentes. A religião, mesmo a nossa, sob alguns aspectos, não deixa de ser um rótulo. Essas pessoas que têm religiosidade, pessoas de boa fé, estão trabalhando, podem trabalhar na última hora para Jesus, para a vida, para o planeta. As pessoas que não perdem tempo, que não gastam energias com crítica, com queixa, já estão ajudando muito. Tem gente que abre a boca, só sai xingamento, palavrão, reclamação, depreciação, desprezo ao semelhante, só aponta defeito dos outros. Tem gente que abre a boca e sai uma fumaça negra. Quem é que não conhece um assim? No trabalho, na escola, na família, na vizinhança, não tem jeito. O professor Cortella, ele tem uma dissertação brilhante sobre o pessimista. E não dá tempo aqui, eu vou dar só a ideia de tudo, ele discorre tudo que o pessimista faz e o otimista faz. Aí no final ele fala que o pessimista fica, vai dar errado, vai dar errado, vai dar errado. Aí alguém vira e fala, amigo, tá dando certo. Ele fala, espera pra tu ver. Então, a gente pode usar o nosso verbo, o nosso olhar, a nossa palavra, a nossa presença para ser um trabalhador da última hora.
quem ajuda na comunidade, quem ajuda na casa religiosa, qualquer que seja a sua casa religiosa. Hoje, por exemplo, você vai no supermercado, eu falei da mudança de hábitos, né? Na mudança de conceito, você vai no supermercado e muitos têm uma caixa de coleta lá para quê? Porque você está fazendo a sua compra e você deixar algum alimento, produto de limpeza para alguma família que esteja em situação de carência, porque o desemprego foi alto nessa pandemia e muita gente ficou presa dentro de casa sem poder exercer sua profissão. No mundo todo. Não é só aqui no Brasil, isso é no mundo todo. Então você vai lá, você deixa alguma coisa lá, um detergente, 1 quilo de açúcar, um pacote de macarrão, o que for. Aí tem gente que fala, eu não acredito, isso aqui para mim tem mutreta. A forma como aquele alimento vai ser usado ou distribuído não nos diz respeito. O que diz respeito a nós é a participação do nosso coração. Se você pode doar lá um açúcar, um arroz, o que você quiser, um fubá, um detergente, um sabonete ou 2, você está trabalhando, você está ajudando anonimamente, porque você não sabe para quem isso vai chegar. Então você está sendo um trabalhador anônimo. Isso é ótimo. Agora, você fala, poxa vida, toda vez que eu vou no mercado eu vou ter que dar um negócio. Eu não sei quantas vezes você vai no mercado por mês, mas insisto, não é a quantidade, é a qualidade, é a participação do nosso coração. Os artistas da boa arte não estão trabalhando pelo bem. Mais uma vez, mudança da rotina, dos hábitos. Com todo mundo preso em casa, veio a ideia das lives. Isso fez bem para todo mundo. Até para os próprios artistas, né? Agora você tem um exemplo, você está com o seu filho, 11 anos de idade, na sala com você, e está tendo uma live lá de um cantor, e o cara se embebedando em cadeia nacional, sem se aperceber de que ele é um formador de opinião, de que ele está dando exemplo para alguém, e você com criança do seu lado. Conceitos, vai de cada um. Agora, a gente também viu nessa pandemia situações, por exemplo, em que 50 pessoas, por exemplo, se reuniram para gravar lá como um coral, cada um gravou individualmente, alguém foi lá, fez uma edição, fez o trabalho e bota todo mundo na tela cantando junto, as 50 pessoas. Eu vi situações lindas na TV, quer dizer, então, você tem médicos e médicos, você tem religiosos e religiosos, você tem artistas e artistas. Eu estou dando um exemplo aqui de quem pode, ou quem está, ou quem queira trabalhar na última hora. Irmãos, uma honra e uma alegria estar aqui mais uma vez junto com vocês. Inscreva-se em nosso canal Casa dos Espíritos, ative a notificação, porque aí cada trabalho que for divulgado pela casa, você vai ser avisado, apenas isso, você vai receber a mensagem lá, olha, vídeo novo, podcast, o Evangelho no Lar, olha, uma reflexão nova, apenas isso. Comente, dê o seu like, o seu joinha se você gostar do nosso trabalho, se você não gostar, dá lá um dislike, é importante saber a sua opinião, cada opinião ajuda a gente a avaliar o nosso trabalho na intenção de melhorar. Essa é a pincelada de hoje. Nós devemos, irmãos, empregar bem a hora que nos resta. E por qual motivo que nos foi sugerido esse tema? Jesus está recrutando. Muita paz.